Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Direito é Direito aqui na TV Mascate. Eu quero iniciar este programa parabenizando a nossa casa, a TV Mascate, que está completando amanhã 28 anos. E eu não poderia deixar de fazer essa menção. A TV Mascate, que tem um trabalho fenomenal com o jornal, mídia, blog, e atende a população. Com o nosso programa, que atende às demandas do povo. Então a TV Mascate é uma TV do povo. E eu quero parabenizar o seu Mourão, a toda a equipe que faz essa TV funcionar, o Márcio que está aqui, Gabriel, Vinícius, Stephanie, todos que fazem essa TV funcionar. Ficam os meus parabéns para a TV Mascate. E hoje nós temos um programa muito especial. Estamos recebendo aqui uma referência do direito, da advocacia amazonense, uma pessoa que é muito conhecida no meio jurídico, foi presidente da OAB, é procurador do município de Manaus, foi meu professor da Universidade da UEA, professor universitário. Eu não falo de ninguém mais, ninguém menos do que do Dr. Choi, que está aqui conosco. Dr. Choi, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma grande satisfação, uma honra recebê-lo aqui conosco. Tenho certeza que muitos dos seus alunos estão nos assistindo nesse momento. E eu fico grato com a sua vinda até aqui conosco. Meu amigo Gabriel, Dr. Gabriel Melo, programa Direito é Direito. Primeiramente, gratidão por estar me recebendo aqui no teu programa, uma saudação especial ao Mourão, esse líder da comunicação amazonense na TV Mascate, que é um veículo multiplataformas de jornal, TV, web, e que chega em toda a cidade de Manaus, em todo o estado do Amazonas e no mundo, né? Graças à rede mundial de computadores. Dizer da satisfação de estar aqui com você, eu me realizo, acho que o professor ele se realiza em muito com o sucesso dos seus alunos, né? Eu já tenho 21 anos de caminhada na docência, estou há 17 anos na sala de aula da nossa UEA, sou professor concursado da UEA há 17 anos, e uma das maiores satisfações da vida que eu tenho é ver o sucesso dos meus alunos. Quando eu recebi a sua convocação para estar aqui no Direito é Direito, eu disse, eu estou pronto, né? Eis-me aqui, e muito honrado, né, de estar aqui acompanhando você, um programa que traz entrevistas, debates com conteúdo que é tão esperado hoje em dia, né? Uma fala de conteúdo nos meios de comunicação, e esse papel você vem fazendo muito bem. Gratidão pelo convite, e vamos aí falar essa noite, né, sobre advocacia direito, amazonense. E advogado é assim, né, que tem que estar pronto e preparado para tudo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E para mim é uma honra receber aqui o professor Choi. Chamo de professor porque continua sendo professor. Para a gente é uma satisfação também perceber que os professores veem que seus alunos estão conseguindo ter êxito na profissão. Eu tenho certeza que todos os alunos que chegam a um patamar de um certo sucesso, é claro que nós temos muito a conquistar, tem um dedo dos professores, que eles que nos instruíram, nos ensinaram, então a gratidão ela é eterna. E essa é a minha gratidão para o senhor, professor Choi. Coisa boa. Que nos instruiu, nos ensinou. E nesta noite eu quero iniciar pedindo para o senhor ficar à vontade para falar sobre o senhor, sobre a advocacia, para que todos que estão nos assistindo possam lhe conhecer. Acho que a gente do direito, a gente tem uma dificuldade, né, Gabriel, que a gente fala muito para a nossa bolha, né? A bolha do direito, o juridiquês, né? Então muita gente pode não me conhecer da área, que não seja da área do direito. Então eu sou Marco Aurélio Choi, tenho 45 anos, sou advogado, aqui de Manaus mesmo. Tive a honra que foi dada pelos meus colegas de advocacia de ser escolhido 2 vezes presidente da nossa OAB Amazonas. Fui vice-presidente uma vez, fui presidente 2, fui conselheiro federal 1, fui presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, e uma ficha de serviços prestados à advocacia amazonense, muita dedicação, e eu quero dizer, Gabriel, do papel transformador da educação na vida da gente, né? Eu sou um filho da educação, não sou filho de gente importante, de sobrenomes importantes, construí minha vida pessoal e profissional com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho, e devo à advocacia amazonense, a essa profissão que eu abracei, tudo aquilo que eu conquistei na vida, né? E, obviamente, também com a outra paixão que é a sala de aula, como professor. Estava fazendo as contas um dia desses, comecei a dar aula em 2004, tenho 21 anos de sala de aula, dei aula em 10 faculdades de Direito em Manaus, toda a nossa Universidade do Estado como professor concursado desde 2008,
Então, estou aí há 17 anos de UEA e fazendo muitos amigos, né, em sala de aula, como você, um deles, a satisfação de ver o sucesso pessoal e profissional de cada um de vocês. Falar um pouquinho sobre o direito, sobre essa paixão da advocacia, sobre essa honra de ter presidido a ordem, e acho que é um tema que está muito em tese, em voga hoje, que é a questão da representatividade da advocacia. Eu acho que a vida da gente, Gabriel, é uma vida de contribuição, né? Eu costumo dizer que nós temos uma passagem muito curta nesse plano, e às vezes as pessoas se acham muito importante, né? Que tem um cargo X, sou chefe de não sei o quê, e a vida da gente é muito curta nesse plano. E a gente está aqui para dar contribuição da gente, né? Nos mais diversos quadradinhos, né? Na advocacia, na OAB, na sala de aula, você aqui no teu programa dá uma contribuição importante para a sociedade. Às vezes você nem tem a dimensão, né, atrás da câmera aqui, da contribuição que você dá com uma palavra de orientação, com uma palavra de incentivo aos teus espectadores. E a vida é essa, né? Eu tenho sempre tive essa convicção das missões institucionais que assumi, das contribuições que eu precisava dar, e foi assim nas minhas passagens por onde passei, né? Fui presidente da nossa OAB, fui procurador-geral do município, que é a carreira da qual eu fiz um concurso público para procurador do município. Estou aí há 15 anos como procurador concursado do município de Manaus e tive a oportunidade de ser procurador-geral da minha casa. Acho que faz parte você chefiar a instituição da qual você faz parte em algum momento da vida, a história do contribuir, né? E agora, nessa questão, nessa dinâmica da contribuição nos quadradinhos da vida, né, continuar contribuindo com a advocacia e com a sociedade, porque, e aqui abrir um parêntese para dizer, da importância da advocacia para a sociedade, né? Às vezes a advocacia ela é alvo de piadinha da sociedade, né? O pessoal faz piada com a profissão de advogado, desmerece a profissão de advogado, até precisar de um advogado, né? Até precisar de um advogado. Só quem já viveu na vida, né, uma grande injustiça sabe a importância da advocacia. E dentro daquelas competições das profissões, né, o médico se orgulha de dizer, olha, eu titularizo a profissão que salva vidas. E eu posso dizer, Gabriel, que a nossa profissão da advocacia, ela resgata dignidade. Então, o papel importante da advocacia no resgate da dignidade. Aquele cidadão que está ouvindo a gente, e às vezes a gente se acha tão distante dos problemas, a gente acha que os problemas não podem acontecer com a gente, né? E às vezes você tem ali um problema, um filho preso, um filho que está inacessível perante, incomunicável perante os seus familiares, dentro sendo abordado por uma autoridade policial, por exemplo, e ele vai precisar de um advogado para realizar o resgate dos seus direitos naquele momento ali, para resguardar, né, os direitos daquele cidadão que naquele momento se encontra afligido por uma ação injusta, né? Então, assim, só quem, repito, precisou da vida de um advogado, de uma advogada, quem já vivenciou na pele, e eu acho que muita gente já vivenciou isso, Gabriel, que está assistindo a gente, uma grande injustiça, sabe da necessidade e da importância da advocacia. Então, muito feliz, né, em titularizar a advocacia, em representar a advocacia por onde passei, falar do tema da advocacia, do mercado do trabalho, dos desafios da representatividade da advocacia, quinto constitucional, né? Eu acho que são temas muito caros, não apenas para a advocacia, mas sobretudo para a sociedade. Doutor Choi, e foi muito bom você ter falado que a advocacia é isso, ela trabalha com a humanização no atendimento de pessoas vulneráveis. Às vezes é uma mulher que é vítima de uma violência doméstica, que precisa ali de um advogado, é uma mulher que precisa do seu direito da pensão alimentícia para o filho. Então são pessoas que estão vulneráveis e muitas das vezes precisam ser ouvidas. E o advogado ele faz isso, escuta, ouve e atende ali aquela demanda. E ele que intermedia com o juiz, com as instituições para poder requerer o direito daquele indivíduo. Qual é o papel da advocacia e qual a importância da advocacia saber ouvir o povo, doutor Choi? Eu costumo dizer que a advocacia tem uma importância fundamental. Quando a gente pensa na solução dos conflitos perante o Poder Judiciário, o cidadão só chega no Poder Judiciário por intermédio de um advogado, de uma advogada, né? Então, o advogado, a advogada é a voz do cidadão perante o Poder Judiciário. Por exemplo, quando eu estive à frente da OAB, e é um trabalho
muito forte que tivemos à frente da ordem, uma reflexão muito importante que se faz sobre a questão das prerrogativas da advocacia. Muita gente trata, às vezes, a prerrogativa da advocacia como um favor ao advogado. Longe disso. A prerrogativa da advocacia é, antes de mais nada, o restauro de um direito do cidadão. Porque eu citei ainda há pouco aqui do cidadão preso, incomunicável. Quando eu digo que essa incomunicabilidade do preso não se aplica ao seu advogado, o advogado tem direito de acessar o seu preso, eu costumo dizer que essa prerrogativa da advocacia é reflexo de um direito do cidadão. O direito de ver o seu advogado, de escolher o seu advogado, seja ele privado, seja ele público, por intermédio do grande trabalho feito pela Defensoria Pública, que é a Advocacia do Povo. Mas a advocacia, de um modo comum, ela é muito importante, e quando a gente fala das prerrogativas da advocacia, repito, estamos falando na concretude dos direitos do cidadão, né? Porque, repito, o cidadão só fala ao Poder Judiciário, só chega ao Poder Judiciário por intermédio do seu advogado, por intermédio da sua advogada. E é por isso, Gabriel, quando a gente fala agora nessa quadra tão importante sobre representatividade da advocacia, e vejo muita gente falando sobre quinto constitucional, representação da advocacia nos tribunais, por isso que esse é um assunto muito caro para a sociedade também. A vaga da advocacia, a representação da advocacia é algo muito importante para a sociedade. Por que é importante para a sociedade? Porque está ali, no representante da advocacia, a representação do povo, a representação do jurisdicionado. Porque o jurisdicionado, aquele que recebe ou deve receber a prestação jurisdicional, só fala no judiciário por intermédio do seu advogado. Então, a representação da advocacia, em verdade, é a verdadeira representação da sociedade nos tribunais. Então, dada aí a importância que a advocacia tem, né, para a sociedade brasileira, para a sociedade amazonense, para a sociedade manauara. E é por isso que é importante, não é, doutor Choi, que as prerrogativas do advogado sejam respeitadas. Infelizmente, como advogado, eu tenho outros colegas advogados, que são os advogados raiz, como nós chamamos, né? Não os Nutelas, o advogado raiz que está ali com o peito na beira do balcão. O ministro Mauro Campbell falou numa entrevista coletiva um dia desse, é uma grande inspiração para todos nós, né? Especialmente do norte, né, Gabriel? Porque quando a gente pensa, para nós do norte, tudo é difícil, né? Você chega aí no cenário nacional, pô, você é do Amazonas, né? O cara só acha que tem índio aqui, né? Só tem indígena aqui, né? Como se fosse algo ruim, como se fosse algo algo pejorativo, né? E a gente tem que ter muito orgulho da nossa ancestralidade, tem que ter muito orgulho das nossas raízes. E, por exemplo, você vê um grande jurista amazonense com destaque nacional, faz com que as coisas, a partir dele, né, como o ministro Mauro Campbell, abra caminho para outros nortistas, abra caminho para outras amazonenses, para que as pessoas reconheçam, né, poxa, ali tem um grande profissional, um grande jurista do Amazonas também. E ele tem uma frase recente que viralizou aí nas redes sociais, né, da advocacia, que coloca o umbigo no balcão. Umbigo no balcão. Umbigo no balcão, que é essa advocacia militante, a advocacia do dia a dia que você está bem falando aqui. E esse umbigo no balcão é justamente isso. Eu tenho até alguns colegas que nós comentamos ali no WhatsApp. Poxa, Gabriel, fui na delegacia, fui desrespeitado, não respeitaram as minhas prerrogativas, fui no fórum, o assessor não me recebeu direito. Doutor Choi, como é que nós podemos reivindicar as nossas prerrogativas sem sermos ofensivos, sem sermos agressivos, perante esse desrespeito com as prerrogativas do advogado? Eu acho que assim, o advogado não pode, de forma alguma, quebrar o senso de urbanidade. Né? Eu acho que eu acredito, né, que o grande cerne do exercício da advocacia está na educação, na urbanidade, mas, acima de tudo, na firmeza. Né? A gente não pode tergiversar sobre um direito, né, o interesse de um cliente seu. Né? Então, para isso, o advogado tem que ter firmeza, mas, repito, com toda a urbanidade, né, com toda a convicção, com preparo, com estudo, com fundamento, né, dizer, o estatuto da advocacia me consagra esse direito, acionar as instâncias da Ordem dos Advogados do Brasil, e quero aqui fazer o registro ao Alan Johnny, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, que era presidente da Comissão de Prerrogativas, originalmente era o presidente Christian Naranjo, conselheiro da Ordem hoje, depois o presidente Alan Johnny, ambos da minha gestão, e o presidente Alan Johnny continua presidente da Comissão de Prerrogativas do presidente Ian Cleuter, que faz com uma equipe de outros advogados absolutamente voluntários um trabalho importante na defesa das prerrogativas, um plantão 24 horas, onde o advogado, a advogada aciona
né, o plantão de prerrogativas da ordem, e um representante da ordem vai atuar, vai acompanhar esse advogado, essa advogada, onde quer que ele esteja no exercício das suas atividades profissionais. Eu tenho N histórias, né, de acompanhamento de colegas advogados e colegas advogadas em delegacias, em órgãos públicos. Realizamos atos de desagravo em favor da advocacia nos locais da ofensa do advogado. Então, cansei de fazer ato de desagravo em porta de delegacia, em hall de tribunal, fizemos muito no TRT-11 da Justiça do Trabalho, sempre na defesa, e aí quando a instituição OAB age, ela age de forma institucional. Eu sei que o advogado, às vezes, é muito receoso, né, dele colocar o próprio nome ali, dele se posicionar de uma forma mais firme, mais enérgica, mas dizer que ele tem na Ordem dos Advogados a sua entidade de classe representativa, que vai lutar por ele, que vai falar por ele e que vai defender o pleno exercício da advocacia. Professor, aproveitando, doutor Choi, o hábito não se perde, né? Professor uma vez, professor sempre. Por isso que eu chamo ele de professor. Um prazer da vida isso, irmão. Professor. Nós temos um vídeo aí. Pode soltar o primeiro vídeo pra gente, Maison, por gentileza? O mais legal do que ganhar uma eleição foi ter minha mãe presente nesses momentos da minha vida. Sou filho de uma advogada da Etelvina Mateus. Vem daí a minha paixão pela advocacia, meu amor pela advocacia. Minha mãe, uma advogada militante, o escritório ali na Lobras, no centro da cidade. Frequentava ali o escritório da minha mãe e tive a oportunidade de crescer vendo o que é o exercício da advocacia de verdade. Minha mãe, além de ser da BMCJ, minha mãe foi conselheira da OAB várias vezes. Então, assim, eu tenho memórias de infância dentro da OAB. E eu me lembro que o velho Simonetti botava telão no subsolo do prédio da OAB para os advogados assistirem a Copa do Mundo. Eu então andava ali de bermuda nos corredores da OAB e eu mal imaginava que um dia eu ia ter essa honra de ser presidente da OAB. Eu sempre lembro da minha mãe todas as vezes que eu vou à ordem, porque até um dia desse eu estava encontrando despachos dela ainda como secretária da Câmara Especial da OAB. Uma felicidade muito grande ter permitido que ela, em vida, né, visse a minha ascensão profissional. Acho que a gente se realiza muito pelos nossos filhos, né? E, obviamente, a felicidade dela também. Ter podido estar nas minhas posses de presidente da OAB foi algo mais legal do que ganhar uma eleição, foi ter minha mãe presente nesses momentos da minha vida. Uma maravilha. Eu vejo que o senhor, doutor Choi, é uma pessoa muito família. Eu tenho certeza que a principal instituição que nós devemos zelar é a nossa família. E eu vejo que o senhor tem muito isso. O senhor posta sempre os vídeos com seus filhos, aniversário, em família. E a sua mãe foi um exemplo na advocacia para o senhor. E ela serve ainda como uma inspiração, como uma referência nessa sua atuação na advocacia. Quem sabe aí o próximo desembargador. Minha mãe tem 84 anos e minha mãe era uma advogada militante, como eu contei a história no vídeo. Ela tinha um escritório ali no edifício Lobras, no Centrão, e eu cresci indo, né, a pé ali para o escritório dela, ficava no escritório dela à tarde. Aos 14 anos comecei a trabalhar de office boy ali no escritório dela, atendia telefone. Uma coisa engraçada que eu lembro assim, dessa época da advocacia dela, às vezes ligava um cliente, como a gente é escravo hoje da imediatidade, né, do celular, de dar as respostas na hora, de você dizer onde você está agora. Eu lembro que antigamente isso não existia. A cliente ligava para o escritório, eu atendia, moleque, né? Disse, tá onde? Eu dizia, olha, minha mãe, né? Eu dizia, não, ela saiu, foi ao fórum, ou foi a uma delegacia. No final da tarde, quando ela retornar do expediente, ela retorna a sua ligação, né? Hoje não, né? Com o celular, a tecnologia deixou as coisas mais imediatas, né? Você liga onde você está agora, né? O advogado tem que dar, às vezes o cliente, cadê a tua localização, né? Cadê meu processo, né? Você tem aquelas respostas de imediato. A tecnologia, ao invés de facilitar a vida, apertou ainda mais, né, com essa imediatidade que se exige. Mas assim, minha mãe é uma fonte de inspiração para mim. Hoje ela mora comigo, tem 84 anos, teve um problema de saúde, um AVC no ano passado. Hoje ela perdeu os movimentos, né, mas acompanha a minha vida ali, aconselha, e eu com ela convivi muito com grandes mulheres, né? Eu vi na foto ali, desembargadora Liana Belém, minha mãe é uma das fundadoras aqui no Amazonas, da ABMCJ, da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E eu costumo dizer que a sede dessa ABMCJ funcionou uma época da vida lá no escritório da minha mãe, no edifício Lobras. E eu, assim, cresci, moleque, 7, 8 anos de idade, convivendo com essas grandes mulheres
que eram da ABMCJ. E uma honra que eu tive, né, há uns anos atrás, quando presidente da Ordem, que a ABMCJ atual, né, me conferiu o título de associado. Assim, eu hoje sou membro da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica. É estranho, né, um homem ser membro da Comissão de Mulheres de Carreira Jurídica, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, mas aqui 3 homens apenas são, né, o ministro Mauro Campbell, eu e o Júlio Antônio Lopes, que é um grande intelectual do direito, e assim, uma honra, e assim, um aprendizado da minha mãe me trouxe esse senso de servir a advocacia. Foi conselheira da Ordem várias vezes nos anos 80, nos anos 90, e esse senso de servir a advocacia veio muito dela. Ou seja, o maior exemplo que acredito eu do Dr. Choi é a sua mãe, uma grande advogada, que foi uma jurista de renome na nossa cidade. Dr. Choi, o senhor teve na sua família ali uma base excepcional. Mas, infelizmente, temos amigos, colegas advogados, que infelizmente não têm parentes ou qualquer pessoa em sua família que sejam advogados. E solta o segundo vídeo, que quando soltarmos esse vídeo, eu vou fazer a pergunta para o senhor. Solta para mim, Maison, por gentileza. Alguém perguntou, poxa, mas por que essa preocupação tanto da OAB de fazer espaços compartilhados, escritórios compartilhados? Eu, nas minhas gestões, inaugurei 5 escritórios compartilhados. Eu costumava dizer que eu tinha um trauma quando eu comecei a advogar, né? Que eu não tinha um escritório. Quando eu comecei a advogar, acho que como todo mundo começa, né? Aquela dificuldade do começo, faculdade não forma advogados, né? Você aprende a fazer fazendo. No início da minha vida profissional, eu não tinha um escritório. E eu costumava dizer, e era uma maior vergonha para mim, quando alguém perguntava assim, puxa, mas eu vou lá no seu escritório, né? E eu não tinha um escritório para apresentar, para levar o cliente. Eu dizia para o cliente, não se preocupe, eu que vou ao seu encontro. Mal sabia o cliente que o advogado tinha um escritório lá no quarto de casa, né? Dentro do seu carro. E eu pensei, quando eu for presidente da OAB, eu vou acabar com isso, né? Quando eu for presidente da OAB, eu vou construir espaços de coworking gratuitos para a advocacia. E eu acho que só quem consegue construir essa história de lutas pela advocacia pode antever essa visão do que a advocacia merece e precisa para o futuro. Como eu havia dito, Dr. Choi, o senhor teve ali uma referência na sua família, sua mãe, que o senhor pôde acompanhá-la nas suas diligências, nos seus trabalhos, ou seja, foi uma grande inspiração para o senhor, é uma grande inspiração. E o senhor teve toda essa base. E os nossos colegas que, infelizmente, não têm essa base, não têm parentes, amigos que possam dar esse pontapé inicial, precisam de uma estrutura da OAB. E eu percebo que a OAB ela avançou muito no nosso estado do Amazonas, com estrutura, estacionamento, tanto nos presídios como nos tribunais e delegacias. Como é que se deu para que nós venhamos ter conquistado tantos benefícios como estes? Essa história que eu contei aí no vídeo, e é verdadeira, né? Todo mundo, quando a gente começa, a advocacia é sempre muito difícil, né? Faculdade nenhuma, e você sabe bem disso, ensina a advogar, né? Você recebe a carteira um belo dia, ali uma quarta-feira, né? Você só tem ali os teus parentes que vão te procurar, né? Com aquela pasta amarelada, um primo preso, né? Mas você não tem muita coisa ali naquele começo, né? De carreira, naquele começo do exercício da advocacia, e você não tem um lugar para atender o teu cliente. Já começou a acontecer isso comigo. O cliente chegava e dizia assim, poxa, eu vou lá ao seu escritório, eu não tinha um escritório para levar o cliente, e eu dizia, não, eu vou ao seu encontro, eu que vou lhe atender, na sua empresa, o atendimento é personalizado aqui, né? E uma felicidade que eu tive quando presidente da OAB, e fui presidente da OAB por 2 oportunidades, e eu acho que assim, um grande desafio, costumo dizer que a OAB tem 2 grandes desafios, né? O desafio da luta pelas prerrogativas da advocacia, que eu acho que é uma luta eterna da ordem, e o segundo desafio é o desafio do enfrentamento ao empobrecimento da advocacia, né? Hoje, inegavelmente, a advocacia é um pedaço do Brasil, né? E quando a gente pensa que um pedaço do Brasil, que o Brasil sofre uma grande crise econômica, a advocacia como um pedaço do Brasil também, no seu mote, sofre essa crise econômica, né? E como é que você responde a essa crise econômica? Qual a mensagem que a Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui puxando a brasa para a sardinha da OAB, não conheço outra entidade de classe que entregue tanto para a sua categoria profissional quanto a Ordem dos Advogados. Não conheço nenhuma outra entidade de classe que presta tantos serviços e que faz tantas entregas
para os seus associados. Tá? Então, tive a oportunidade, como presidente da OAB, de inaugurar 5 espaços de coworking, né? A Casa da Advocacia no centro, ali na Rua Tapajós, próximo do Teatro Amazonas. O meu escritório 1 e 2, né? no primeiro andar da Caixa de Assistência e da OAB ali na Paraíba, na jornalista Humberto Calderaro. O espaço corporativo no subsolo da Caixa. E no último dia da minha gestão, 31 de dezembro de 2021, eu fiz a entrega da Casa da Advocacia Fórum, ali na descida da Paraíba, que é uma casa, também um grande espaço de coworking, com grande estacionamento, ali nas imediações do Fórum Enoque Reis, com recursos, dinheiro do Conselho Federal, e aqui quero agradecer o empenho pessoal. Na época não era presidente, era secretário-geral da OAB, o Beto Simonetti, o amazonense Beto Simonetti, que conseguiu os recursos do Conselho Federal para que a gente comprasse aquele imóvel e fazer o registro, que foi o primeiro imóvel comprado pela OAB desde a era do velho Simonetti, né, que comprou muitos imóveis para a Ordem, estacionamento da Salvador, o clube da OAB na Efigênio Salles, e depois de Simonetti ninguém tinha comprado mais imóveis para a OAB. A gente conseguiu comprar esse 5º espaço de coworking que eu tive a honra de inaugurar no último dia da minha segunda gestão. E aí interessante, quando a gente pensa, Gabriel, que o espaço de coworking só vai frequentar a jovem advocacia, o advogado recém-formado, muito pelo contrário, vi muitos advogados veteranos que não estão suportando pagar mais o aluguel do seu escritório, recebendo, né, os seus clientes, e são espaços gratuitos que a advocacia tem, né, atende o seu cliente ali com hora marcada, estacionamento, cafezinho, impressão de documentos. E quero fazer o registro que o presidente Jean Cleuter deu sequência a esse grande projeto, inaugurou mais um espaço de coworking na gestão dele, ali no Shopping Felipe Dal, na confluência da Zona Norte com a Zona Leste, e que vive lotado. É um espaço de coworking dedicado à advocacia, que exerce essa advocacia na Zona Norte e Zona Leste da cidade de Manaus. É a resposta que a Ordem dá a essa preocupação com o mercado de trabalho que a gente tem que ter, né? E proporcionar à advocacia um espaço para o atendimento dos seus clientes com toda a dignidade. Inclusive, doutor Shaw, eu sou um frequentador, vez ou outra eu vou lá na Casa da Advocacia da Paraíba, ali na descida, perto do Fórum, porque é muito estratégico. Às vezes, por questões de segurança, nós atendemos clientes ali em um local que é movimentado. Então, eu tenho certeza que foi uma grande conquista para todos nós advogados. E nós temos perguntas, não temos, Maison? Vambora! Cadê as perguntas? Pode soltar para a gente. Doutor Marco Choi, o que o senhor acredita que é a maior dificuldade para os novos advogados amazonenses hoje em dia? Eu acho que assim, o enfrentamento da crise, falei aqui sobre os espaços de coworking, mas eu costumo dizer que o enfrentamento da crise, ela está no estudo, na capacitação, no aprimoramento profissional. O grande, e longe de ser aqui um programa de autoajuda, né? Mas o grande segredo para o sucesso da advocacia, se a gente pode falar assim, e é uma preocupação, viu, Gabriel? Porque hoje, quando a gente pega as redes sociais, a gente vê aqueles estereótipos de sucesso que não são estereótipos verdadeiros, tá? Vê o cara no carro importado, viu um vídeo um dia desses, muito engraçado, um advogado dentro de uma BMW falando da advocacia de sucesso dele. Aí no final do vidro o cara chega, ei, já acabou o vídeo, pode sair dentro do carro e tal. Às vezes as redes sociais acaba trazendo um mundo irreal, né, do que seria esse sucesso da advocacia. Isso gera um estado de depressão na advocacia também. A advocacia é muito afetada por conta dessas questões da psique, dessas questões mentais, porque você cria, né, com as redes sociais, com a internet, esses estereótipos de sucesso, né, e que ser advogado é isso, vestir boas roupas, ter um bom relógio, dirigir um bom carro, e a gente não sabe que aquele carro está com busca e apreensão decretada, né, aquela roupa nem é dele, né, então assim, a gente às vezes não sabe o que é realmente, o que é de verdade e o que é de mentira, né, a rede social acaba proporcionando isso. Tem até gente que nem advoga, dando de advogado nas redes sociais, que é grande advogado e tudo mais, e que não tem nenhum perfil num projude da vida, né, e se diz advogado. Mas assim, sobre a questão do segredo para o enfrentamento dessa crise, eu costumo dizer que está no aperfeiçoamento profissional, né? Às vezes, o grande problema hoje é que a advocacia quer fazer o que todo mundo faz, né? Então,
está no lugar comum, né? Quando você faz o que todo mundo faz, você compete com todo mundo. É só mais um. É só mais um. Eu acho que o grande segredo hoje está na especialização. Você se tornar expert naquele assunto, referência naquele assunto. Eu tenho um grande colega hoje não é colega de faculdade, a gente não estudou junto, mas é um contemporâneo de faculdade, e eu mando um abraço para ele, Rodrigo Volgan, que é um grande advogado trabalhista. E eu lembro quando o Rodrigo começou, ele advogava só para motorista e cobrador de ônibus. E aí todo mundo dizia, puxa, estudou tanto na vida para ser advogado de motorista e cobrador de ônibus, como se fosse algo depreciativo, né? Só que ele se tornou um expert no assunto, ele dominava aquele assunto, toda a tecnologia daquele assunto. Então você pensava naquele assunto, você só lembrava dele. Eu tenho um outro grande ex-aluno também, foi colega de colégio, um abraço aqui para o Daniel Félix, né, que ele era engenheiro da empresa de energia, empresa pública de energia, pediu uma demissão voluntária e começou a advogar só nessa área trabalhista, dos eletricitários, dos urbanitários, né, desse setor de energia, né? E ele era o expert naquele assunto, a referência naquilo, começou a advogar o Brasil inteiro, porque ele dominava toda a tecnologia daquele assunto. Então, acho que o grande segredo hoje é você não estar no lugar comum, é você fazer ser o especialista, né, ser o expert naquele assunto, para que você possa ter o destaque na sociedade e ser lembrado. Quando você lembrar num assunto, você lembra da pessoa ali. Acho que isso é importante, se referenciar. Até porque, acredito eu, que a maior propaganda é do seu próprio cliente. Seu cliente te indica para um, aí esse outro cliente já te indica para outro. E para que você seja indicado, é necessário que seja um bom profissional. É isso. Um especialista, como o Dr. Choi falou. E, Dr. Choi, já adentramos em outra questão, bem delicada. Nós sabemos que no Brasil está tendo um crescimento exponencial do número de advogados. Como é que a OAB tem que lidar com isso? Isso é bom, ruim? Olha, nós somos hoje 1.400.000 advogados brasileiros. E olha que nós temos um grande filtro, que é o exame de ordem. O exame de ordem tem uma baixíssima média de aprovação. Hoje você tem eu tive oportunidade até o final do ano passado, na verdade até 31 de janeiro de 2025, de presidir a Comissão Nacional do Exame de Ordem. E o exame de ordem ele tem um baixíssimo índice de aprovação. Ele aprova aproximadamente 20% dos candidatos que fazem a prova, né? Isso não é fruto da dificuldade da prova, mas é um reflexo da péssima qualidade do ensino jurídico brasileiro, uma péssima qualidade dos cursos de direito no Brasil, né? E aí o exame é apenas um reflexo disso. Não tenho dúvidas de que se tivéssemos um exame na medicina, se tivéssemos um exame na engenharia, né, na psicologia, os resultados não seriam tão diferentes quanto os resultados no exame de ordem. Mostra uma completa falência do ensino superior brasileiro, né? Se não fosse o exame de ordem, a dados da FGV, que nós seríamos 5 milhões de advogados brasileiros. Então, o exame de ordem tem um papel importante, né, de ter um grande filtro profissional, né, para que o cidadão, né, o jurisdicionado, saiba que ele está contratando ali um advogado, que é alguém com a capacidade mínima de conhecimentos e que não vai brincar com o direito alheio, né? Mas não tenho dúvidas de que a gente tem hoje uma péssima qualidade dos cursos jurídicos do Brasil. A OAB ela tem um selo de qualidade que congrega dois elementos objetivos, né? O selo OAB recomenda, cruza os resultados do Exame Nacional de Desempenho, do ENAD, com os resultados da aprovação do exame de ordem. Aproximadamente 10% dos cursos de direito do Brasil tem essa qualificação mínima. 193 cursos foram agraciados com o selo OAB recomenda, né? Os outros quase 2.000 cursos não têm essa qualidade mínima que deles se espera. Isso é muito preocupante, Gabriel, porque a pessoa, quando faz o curso de direito, ela investe tempo, dinheiro, sonho, né, para às vezes receber uma má formação. E infelizmente, Dr. Choi, os cursos que têm um ensino deficitário formam profissionais que vão lidar com vidas, com liberdade, com direitos, e profissionais ruins acabam colocando em xeque o direito de terceiros. E é por isso que é necessário ter esse selo, ter um ensino de qualidade, porque infelizmente vemos advogados que às vezes até escrevem errado, erro de português gravíssimo, e isso deve ser, com certeza, mudado por meio das instituições de maior qualidade. E a OAB, a prova da OAB, o exame da OAB,
o único concorrente do candidato ali é ele mesmo. E é uma prova que o candidato tem que fazer metade das questões. 50%. Né? Às vezes eu vejo, né, engraçado isso, o candidato, puxa, o AB quer ganhar dinheiro com taxa de inscrição da ordem, eu costumo dizer, ela ganharia mais dinheiro arrecadando anuidade, né? Essa gente toda passando. Então a questão não é de arrecadação de recursos, acho que a grande questão ali é de dar ao mercado profissionais com a capacitação mínima para trabalhar com o direito dos outros, né? Para que eu não tenha um aventureiro ali tratando do direito das pessoas, né? Doutor Choi, e nós temos mais perguntas aqui. Solta aí, Maison, pra gente. Netinho de Paula, professor. Olha, foi meu aluno OEA. Aluno OEA, ele se auto-intitula Choi Júnior. Olha só, ele tem o senhor como referência. Que responsabilidade é minha. Professor, o que o senhor acha da opinião do ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que o Bolsonaro é uma deficiência mental? O Felipe Santa Cruz foi um presidente nacional da ordem, e essas opiniões são frutos, obviamente, de uma opinião pessoal dele, né? Eu acho que a gente vive hoje, Gabriel, um país ideologicamente muito dividido, né? E o presidente Beto Simonetti tem um trabalho muito forte de apaziguamento institucional, né? Eu acho que ninguém ganha nada com esses extremismos, nem de um lado, nem de outro. Eu acho que o Brasil não tem que ir para um lado nem para o outro, o Brasil tem que olhar para frente. Eu acho que tem tantas coisas importantes que a gente precisa tratar, né? E esse cenário de divisões nacionais, né? De esquerda de um lado, de direito por outro. Eu costumo dizer, tem um ditado africano, que ele diz que na luta entre os elefantes, né? Quem sofre é a grama. Né? Então, na luta entre os gigantes da política, desses grandes extremos, duas grandes lideranças nacionais, dessa polarização, quem sofre é o povo. Então, assim, eu acho que assim, a gente precisa ter um arrefecimento dos ânimos, né? E o trabalho do presidente nacional da OAB, hoje, presidente Beto Simonetti, é um trabalho de arrefecimento dos ânimos. Eu acho que a nossa preocupação hoje é com prerrogativa de advocacia, é com o mercado de trabalho, garantir o exercício da profissão, né? Eu acho que o país tem que olhar para frente, a gente tem que ter um grande pacto nacional em favor dessa paz, né? Desse apaziguamento, né? Eu acho que essas divisões, esses abismos, a gente precisa construir pontes e não fomentar abismos. Até porque essa polarização, como o senhor falou, como ditado africano, quem sofre é o povo. E é uma polarização totalmente nociva para instituições democráticas, para a própria nação. Então, quem sai perdendo, na verdade, é a nação brasileira. Doutor Choi, agora vamos adentrar num assunto que acredito que no momento está em alta, que é a questão do quinto constitucional. Vejo que já estão os candidatos, assim, o senhor é candidato? Pré-candidato? Né? Pré-candidato, estão já nos preparativos para concorrer e ocupar ali a vaga do desembargador Chalub, um grande desembargador. Para o senhor, qual é o maior desafio caso chegue ali a ocupar o cargo, a posição de desembargador, assumindo o lugar do doutor Chalub? Primeiramente dizer que eu relutei muito, viu, Gabriel, para tratar desse tema, até porque até 28 de agosto, menos de um mês, né, o desembargador Chalub ainda se encontrava no exercício do desembargo. Então, assim, eu confesso para você que fica muito desconfortável em tratar desse assunto de um cargo que o desembargador ainda se encontrava no pleno exercício das suas funções. E eu relutei muito a tratar do tema e vi muita gente antecipando essa discussão, queimando a largada, antecipando esse processo, e dizer que, e acho natural, uma coisa que eu aprendi na vida, é me colocar, Gabriel, no lugar dos outros, né? E no que colocando no lugar dos outros, vi que pessoas que não eram conhecidas da advocacia estavam efetivamente antecipando o processo, porque ninguém conhecia no dia a dia da advocacia, eles precisavam se vender ali, se posicionar, e isso é absolutamente natural. A partir do momento em que houve a aposentadoria do desembargador e a comunicação da OAB, da existência da vaga, eu me senti mais à vontade de tratar sobre esse assunto. E eu costumo dizer, Gabriel, que nós vamos enfrentar uma quadra muito importante para a advocacia amazonense. E aqui dizer
para quem não sabe, quem está ouvindo a gente aqui, o que é esse quinto que as pessoas tanto falam, né? A Constituição, ela prevê que 1/5 dos tribunais de justiça do Brasil, né, sejam ocupados alternadamente por representantes da advocacia e representantes do Ministério Público. O objetivo do Constituinte era oxigenar os tribunais, dar aos tribunais profissionais, desembargadores que tenham a visão dessas casas, que tenham a visão do Ministério Público e também desembargadores que tragam a visão da advocacia, né? O objetivo do quinto é justamente esse, né? As contribuições dos profissionais dessas classes. E aí, por isso que vem o nome quinto, né? 1/5 dos tribunais preenchidos por essas vagas. E aí o que acontece, né? No caso aqui do Amazonas, né? Aliás, em todo o processo de quinto constitucional, da advocacia, há uma elaboração pelos conselhos seccionais das ordens dos estados de uma lista sêxtupla, ou seja, uma lista com 6 advogados. Essa lista é remetida ao Tribunal de Justiça, que reduz essa lista a uma lista tríplice, com 3 advogados e advogadas, e no final o chefe do Poder Executivo Estadual, o governador do estado, nomeia entre esses 3 um desembargador. Muito bem. E aí o que acontece? No caso do Amazonas, e é uma peculiaridade do estado do Amazonas fazer esse registro aqui, desde 2004, e quem inventou isso foi o Alberto Simonetti Cabral Filho, o velho Simonetti, pai do Beto, do Neto Simonetti, que quando presidente da OAB teve uma grande sacada, dizendo, olha, essa escolha da cista sêxtupla não será do Conselho Seccional aqui no Amazonas, nós vamos fazer uma consulta direta à advocacia, né? E o Conselho Seccional referendará essa escolha dessa consulta direta à advocacia. Hoje, a rigor, Gabriel, se o Conselho da OAB hoje, presidido pelo presidente Tian, quiser se reunir amanhã e votar numa lista e dizer os 6 advogados e advogadas, né, que comporão a lista sêxtupla são esses aqui, estava decidido. Eles não precisam legalmente fazer essa consulta. Mas o que aconteceu? Essa consulta é fruto de um processo histórico democrático, e o presidente Jean Cleuter bem reconhece isso, né? Inclusive, não apenas reconhece, como esse ano vai trazer uma grande inovação, que pelo menos é o que ele tem anunciado na imprensa, né, pelo que eu vi das suas declarações, que é a questão da paridade nessa lista sêxtupla. Então, os advogados e advogadas podem podem votar diretamente, né, e escolher 3 advogados homens e 3 advogadas mulheres, né, para compor essa lista sêxtupla com paridade. E repito, nem todo estado é assim. Por exemplo, Mato Grosso está aberta a lista, né, é o próprio conselho que faz a lista sêxtupla, não há consulta à classe. Do Pará, que terminou recentemente, no Pará o Conselho Seccional escolhe 12 e a classe vota entre esses 12 que o Conselho Seccional escolheu. Aqui no Amazonas não, nós temos uma tradição de uma eleição direta para essas 6 vagas da advocacia. E aí, quando a gente fala dessa eleição direta, ela tem um resultado muito interessante. Por quê? Porque ela traz uma discussão sobre representatividade. Nós, nessa consulta direta, porque eu também sou eleitor desse processo, nós estamos, nesse processo, escolhendo os nossos representantes. Quem que nós queremos que nos represente, né? E aí que é a grande reflexão. Acho que algo muito maior está em discussão nessa próxima quadra da história da advocacia. Nós não vamos ter uma discussão sobre uma cadeira de desembargador, sobre um salário de desembargador no final do mês. Eu acho que a discussão é muito maior do que essa. O que está em jogo para a advocacia amazonense é a sua representatividade. Por quem que nós queremos ser representados? Por quem vive o que a gente vive, por quem passa o que a gente passa, por quem exerce essa advocacia de verdade. Eu até brinquei ainda há pouco aqui, né? Quem sabe o que é um Projude, o que é uma migração do SAGE para o Projude, o que é um balcão virtual. Quem não sabe o que é isso, quem não vive o que é isso, não pode nos representar. E esse é o grande desafio que essa quadra histórica do quinto nos traz. E não sou apenas eu que represento essa advocacia de verdade, outros valorosos colegas também colocarão os seus nomes à disposição da advocacia amazonense, e como eu disse logo no início do nosso programa aqui, a vida da gente é contribuição, né? Eu dei minha contribuição à advocacia na ordem e pretendo colocar meu nome à disposição, contribuindo para a advocacia nesse outro cenário de representatividade da advocacia, que é a vaga
de desembargador pelo 5º Constitucional da OAB. Então, repito, o que está em jogo é mais do que uma cadeira. O que está em jogo é a própria ambiência da advocacia. É quem que nós queremos que nos represente. Será que essa pessoa X ou Y sabe o que a gente passa, sabe o que a gente vive e pode falar e tem a possibilidade de falar por nós? Acho que é essa reflexão que a advocacia amazonense precisa fazer. O senhor já praticamente então respondeu a pergunta que eu iria lhe fazer. Vambora. Porque se o Constituinte colocou lá no artigo 94 da Constituição que 20%, um quinto dos desembargadores da segunda instância são destinadas aos membros do Ministério Público e aos membros da advocacia, alternadamente, é porque eles vão ali assumir um papel de representatividade. Então, doutor Choi, qual é a principal característica de um advogado que vá assumir o cargo de desembargador? Como ele deve proceder, agir, para ter uma maior acessibilidade dos advogados para com ele? Um dia desse, numa entrevista, um repórter, jornalista, me perguntou, né, qual a sua plataforma, o que você promete. Eu acho que assim, a gente tem que ter em mente o que é esse representante da OAB, da advocacia no Tribunal de Justiça. O papel que o Constituinte trouxe foi o papel de oxigenar o tribunal, de dar, e quem está ali, repito, não será um advogado, quem estará ali será um julgador, mas um julgador que vem da representação da advocacia, que traz consigo toda a sua bagagem, vivência e experiência da advocacia, que viveu a vida da advocacia e que sabe o que a advocacia passa e sabe o que a advocacia precisa, né? Essa visão de advocacia, assim como o representante que vem do Ministério Público, tem essa visão de Ministério Público, né? Eu acho que é isso que oxigena a prestação jurisdicional, isso que oxigena os tribunais, e aqui fazer esse registro, né? Ninguém aqui de prometer nada, né? Ninguém aqui tem plataforma de governo. Todo mundo só tem o quê? A sua história, né? Colocar a sua história ao crivo da advocacia e dizer, ó, a minha história me credencia ou não me credencia a representar a advocacia. E repito, e esse chamado que a gente faz à classe, a esse movimento em favor da advocacia de verdade, né? A ideia, quando a gente fala em advocacia de verdade, que a gente consiga ser representado por quem vive o que a gente vive, por quem passa o que a gente passa. Até porque o próximo desembargador que vai vir da advocacia, ele tem que ser sensível às pautas da advocacia. Eu que sou atuante, juntamente com os meus colegas, que, como é que o nosso ministro fala, Campbell, o que fica com o umbigo no balcão, sabe as dores que nós sofremos no nosso dia a dia. Então, um desembargador que tem essa vivência, essa prática diária da advocacia, ele vai ter uma sensibilidade maior para atender ali os advogados. Eu vou te dar um exemplo aqui, Gabriel. Eu estou tendo uma experiência recente, estou 1 ano lá, no STJD do futebol, né? Que é a instância máxima do direito esportivo do futebol brasileiro. Fica no Rio de Janeiro, a sede do STJD, e a OAB tem 2 vagas na representação e eu exerço uma delas. O STJD é composto por 2 representantes da CBF, 2 representantes dos clubes da Série A, 2 representantes da OAB, 2 representantes dos atletas e 1 representante da Federação dos Árbitros, né? Então são 9 jogadores. Então a gente julga todas as competições nacionais, interestaduais e tal. Hoje me ligou, ainda há pouco, agora à tarde, um advogado de Santa Catarina, me mandou uma mensagem, nem conhecia o advogado, aí disse, o senhor é relator de um processo assim assado, que vai à pauta do STJD na quinta-feira, posso lhe ligar? Eu fiquei pensando, claro, eu sou representante da advocacia, eu sei o que é o advogado que precisa falar com o julgador, que ele precisa despachar com o julgador, eu sei o que é o cliente atazanando a vida do advogado para saber se ele já conseguiu despachar com o julgador. Aí, claro, já tinha meu telefone, eu disse, olha, agora eu estou dirigindo, me dá 10 minutinhos, aí você me liga. Ficou 10 minutos, 20 minutos comigo na ligação, explicando e tal. E o despacho ali foi fundamental para eu entender muitas coisas. Mas aí é que vem, eu como julgador lá no STJD, que venho da advocacia, eu tenho que ter essa sensibilidade de dizer, eu sei o que esse cara que está me ligando passa, eu sei as pressões que ele recebe do cliente dele, e eu tenho a obrigação de bem atendê-lo. Eu acho que essa é a visão que a gente precisa ter de um representante da advocacia
no seio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E lembrando, né, doutor, que isso não é um favorecimento, é uma prerrogativa, um direito do advogado de despachar com o juiz. E é mais, né, porque é o advogado que traz a fala do cidadão, a voz do cidadão naquele momento. O advogado é o representante do cidadão, é a voz do jurisdicionado naquele momento, e ele tem muita importância, ele precisa ser ouvido, e não apenas ouvido, a sua fala tem que ser considerada. Doutor Choi, temos mais perguntas, podemos soltar aqui? Vamos embora. Como está sendo observar que o STJD passa a mão na cabeça do Flamengo? Olha aí, doutor, deve ser vascaíno. Na verdade, eu brinco, o Rubens Aprobato Machado, que foi presidente da OAB Nacional, foi presidente da Federação Paulista de Futebol, né, ele dizia uma frase que, enquanto o STF julga a Constituição, o STJD julga a paixão, né? E ali, obviamente, no STJD a gente julga a grande paixão nacional, que é o futebol. Ele deve estar se referindo a um caso que está na pauta aí nacional, né, que é a pauta do Bruno Henrique, né, com acusação de manipulação de resultados. Ele recebeu uma condenação da Comissão Disciplinar do STJD, de suspensão por 12 jogos, né? Recorreu, um direito dele de recorrer para o pleno do STJD, foi concedido um efeito suspensivo pelo auditor Sérgio Furtado Coelho. Então, assim, essa questão deve ser colocada a julgamento do pleno do STJD nos próximos dias, né? Então, assim, eu não vou comentar sobre esse caso especificamente do Bruno Henrique, porque eu vou julgar esse caso, né? Fatalmente a gente vai estar tratando ali, obviamente, quando chegar a julgamento eu vou me dedicar melhor, ouvir as partes, né? Ouvir a acusação da Procuradoria, ouvir a defesa, né, realizada pelos seus advogados, e com certeza a melhor prestação jurisdicional da justiça desportiva vai ser prestada. Eu sou um total ignorante na área do futebol, doutor Choi, eu não sei nada. Mas eu tenho certeza que o senhor ali julga de forma exímia todos os casos que chegam em suas mãos. Nós temos mais perguntas aqui. Cadê, Maison? Pode soltar. Doutor, qual a sua opinião sobre a retirada do Flávio Antoni da disputa? Eu acho que assim, a gente não pode fulanizar essa discussão do quinto, né? A gente não tem candidaturas ainda, né? Nós não temos edital aprovado pela OAB, né? Todo mundo aqui é só pré-candidato. Eu confesso que eu não sei nem quem são os pré-candidatos, né? Respeito, eu como representante da advocacia fui presidente da OAB durante 2 oportunidades, conheço todo mundo, nutro respeito, admiração, carinho e até amizade por muitos dos pretensos candidatos, estimulo inclusive as candidaturas de advocacia de verdade, que se coloquem, né, à disposição. Agora sim, repito, né, isso é um processo amplo. Eu como candidato, pré-candidato ainda, né, não comento regra de eleição. Eu acho que regra é para ser cumprida, e assim que as regras forem aprovadas, se eu preencher os requisitos, vou colocar o meu nome à disposição. E aí não importa quem sejam os candidatos, A e B. Eu acho que assim, a gente tem só a história da gente para defender, né? E aí o legado que a gente construiu na advocacia, vou colocar meu nome à disposição. Agora, não conheço, né, quem são, não tem candidaturas postas, ninguém saiu ou deixou de entrar nesse processo, né? Repito, né? Eu acho que a gente não pode fulanizar essa disputa. Não temos uma disputa, repito, por uma cadeira. Nós temos um grande debate, uma grande reflexão a fazer, né? Que é a defesa da representatividade da advocacia. Eu acho que essa é a preocupação maior, né? Eu acho que maior do que qualquer candidato, eu acho que o que está em jogo aqui é a representação da advocacia. Nós vamos morrer, nós vamos sair, vamos aposentar, a representação da advocacia vai continuar lá. Pergunta respondida. E, de fato, ainda não iniciou as corridas eleitorais. É isso. Então, não tem ali os propensos candidatos. O pessoal está sofrendo por antecipação, né? Não tem ainda inscrição. Há especulações de quem pode ser candidato ou não. Pode. Eu só falo por mim, irmão. Eu acho que, assim, eu não fujo dos desafios da vida, né? Dei minha contribuição na ordem. Eu acho que é o momento de dar minha contribuição numa outra etapa da vida da advocacia. Devo colocar o meu nome à disposição e não escolho regra, né? O Conselho Seccional podia ir lá reunir, escolher os 6 que eles bem entenderem, mas vão abrir para a classe votar, e aí eu não posso escolher regra nessa disputa. Eu só tenho que observar se eu preencher requisitos. Se eu preencher os requisitos, eu vou colocar meu nome à disposição. É simples assim. Perfeito.
infelizmente estamos caminhando para o fim, mas antes, Maison, solta aquele vídeo do Cadillac aí, do possante do Dr. Choi. Eu acho Olha muito legal. aí. Cadê? Solta aí, Maison. Dia de sol bonito, dia de trabalhar, de Fusca 74, dia de clássico. Para que ar-condicionado quando se tem o bom e velho morcego? Olha aí, esse friozinho manauara. Humildade pura, né, Dr. Choi? Rapaz, eu sou uma pessoa de hábitos muito simples, né? Eu brinco que um Fusca chama tanta atenção quanto a Ferrari. Quando eu passo na rua, todo mundo olha, buzina e se identifica. E de vez em quando eu brinco que é um carro que ele prega solidariedade, né? Por que solidariedade? Quando ele prega, todo mundo te ajuda a empurrar. A vida é assim, meu irmão, solidariedade sempre. Eu não sou um entendedor de futebol, mas eu nutro uma paixão por carros, em especial sobre carros antigos. Eu gosto muito de carros antigos. Olha aí. Então, eu admiro o senhor andando no carro ali, num dia de calor, né, doutor? É isso. De tarde, de manhã, o senhor andando no Cadillac. Quando eu ganhar um dinheirinho, eu vou tentar botar um ar-condicionado. Aí, tipo, o pessoal bota negócio de um ar-condicionado elétrico, eu estou tentando esperar cair um alvarazinho aí para comprar um ar-condicionado para meter no Fusquinha. É uma maravilha. Dr. Choi, estamos caminhando para o fim. Foi uma grande satisfação de recebê-lo conosco em nosso programa. Tenho certeza que foi um diálogo produtivo. Os nossos telespectadores puderam participar conosco e o vídeo vai ficar disponível nas nossas plataformas. Então, você que não acompanhou agora, não teve tempo, ainda pode acompanhar. Vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, então vocês ainda têm chance de assistir. Mas, Dr. Choi, antes de finalizarmos, deixa o recado para quem está nos assistindo. Quero, com essas palavras de gratidão, agradecer você, Gabriel, pela acolhida, toda a equipe aqui do Mascate TV. E, acima de tudo, agradecer a Advocacia Amazonense. Tudo que tenho, devo à advocacia e ao carinho das honras que recebi da Advocacia Amazonense, de todos os mandatos que eu conquistei, junto com outros valorosos colegas de chapa, e nos sagramos vencedores em algumas eleições na ordem. Temos um desafio novo pela frente, que é um desafio que diz respeito a representatividade, lançar um desafio aos outros colegas advogados que participem desse processo, coloquem seus nomes à disposição, se inscrevam, né, que essa advocacia de verdade precisa de voz, né, e essa advocacia de verdade está sendo conclamada agora a debater esse quinto, a debater a nossa representatividade. Obrigado, Gabriel, pelo espaço. Continuo aqui como seu espectador e sempre na sua torcida, meu amigo. Eu espero recebê-lo em outros momentos aqui no nosso programa, porque a sua participação aqui foi fenomenal. Eu tenho certeza que quem nos assiste adorou a nossa conversa. E aqui este programa é um programa do povo. Por diversas vezes, mulheres nos procuraram para pedir ajuda, auxílio psicólogos, auxílio jurídico, e nós acabamos encaminhando essas pessoas para os órgãos competentes e dando esse auxílio. Então, este programa é um programa do povo, que atende o consumidor, atende as mulheres que precisam de ajuda em questões de combate à violência doméstica, à pensão. Então, este programa é um programa seu. É um programa nosso. A TV Mascate amanhã está completando seus 28 anos e ela agradece a sua participação, agradece que você está conosco. E eu, Gabriel Melo, Dr. Gabriel Melo, juntamente... Tem pergunta aqui? Olha só, um grande abraço do Choizinho. É o Netinho Júnior, né? É o Choi Júnior. Então, gente... Netinho de Paula. Netinho de Paula. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo programa Direito a Direito na próxima terça-feira. Um forte abraço. Valeu.